Fala galera, povo querido, mais uma semana que está começando e desde já eu quero pedir que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua semana. Eu passei por algumas cidades nessa semana, na verdade passei por 6 cidades. Em 2 especificamente eu fiz alguns vídeos, né? Uma foi na cidade de Taquara, que eu visitei o Instituto Bíblico Hebron, né? E depois eu fui para Tramandaí, onde eu fiz algumas tomadas lá para vocês em Tramandaí. Acompanha aí um pouco do que foi essa viagem essa semana e eu já volto para conversar contigo, esclarecer algumas questões que foram levantadas no vídeo passado, né? Onde mandaram mensagens, eu quero estar esclarecendo algumas coisas. Então, eu já volto no final desse vídeo aqui para nós conversar. É nóis! Without a doubt, I can't live without. I sing it out loud. God is love, love, sweet love. Without a doubt, I can't live without. I sing it out loud. God is love, love, sweet love. Aqui nessa ponte, pessoas gordas que nem eu vêm pescar no final da tarde e no começo da manhã. Não tenho o que fazer, então eles vêm pescar. Certa vez eu tentei pescar aqui. Eu parei do lado de um senhor de 89 anos. Enquanto eu jogava a minha linha, o velho jogava a linha dele e pegava 4, 5 peixes. Eu não peguei nada. Fiquei 3 horas e não peguei nada. E o senhorzinho pegou mais de 200 peixes. Incrível, né? Tramandaí é top. Essa informação vai mudar a tua vida? Não vai, mas ficou sabendo igual. Esses aqui no fundo são os famosos gansos de Angola. Gansos que não tem nada para fazer e vêm aqui pegar o resto dos peixes que os pescadores pescam. É uma gansaiada faminta. Living in peaceful days. If it weren't for all the hard times in my life, I never learned to wait for God to vindicate my imperfections. I cannot deny. Hoje eu estou em casa. Estou na cidade de Taquara e eu estou em casa por quê? Porque aqui onde eu estou foi onde tudo começou. O amor por missões, o amor por evangelismo de rua. Eu estou num lugar chamado Instituto Bíblico Hebron. É um lugar onde prepara missionários do Ministério Cristãos em Ação, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ali é o ônibus onde algumas viagens eu fiz e onde eu peguei amor, né? Aqui estão em construção, nesse prédio aqui vai ser a parte administrativa. Esse outro lado aqui vai ser o templo, que é um prédio bem grande, né? E deixa eu mostrar o ônibus aqui, onde algumas viagens missionárias eu tive a felicidade de estar com os irmãos aqui, nesse ônibus aqui. Esse aqui é o ônibus de Cristãos em Ação. É aqui que a galera viaja pelo Brasil todo e até fora do Brasil, pregando o evangelho, né? Lá atrás nós temos o alojamento dos alunos que fazem um instituto bíblico aqui. Aqui é o refeitório. Aqui é o escritório e aqui são casas de missionários, né? Tem mais casas lá para cima, tem mais casas lá para baixo e lá embaixo tem o açude, né? E do lado do açude tem um galpão onde são feitos alguns cultos, principalmente nas épocas de retiro, né? O galpão parece um CTG, né? Um CTG é um centro de tradições gaúchas, você que não é do Rio Grande do Sul, é aquele lugar onde os gaúchos dançam, né? Então lá o galpão é onde são feitos os cultos. E cara, eu tô muito feliz, eu tô até eufórico demais, porque eu gosto muito de estar aqui. E hoje eu vou estar descansando aqui. Sou muito grato ao pastor César por me receber, a galera toda de Cristãos em Ação que me recebeu aqui de braços abertos. E lá embaixo está a combinha. Lá no fundo. Depois do cavalo. É nóis.
Então, galera, nessa parte aqui, nos retiros, é onde o pessoal que fica em barracas monta as barracas aqui, ó. Vou mostrar aqui mais para baixo. Mais para baixo está o galpão que eu falei para vocês, que é onde é feito os cultos, né? Tá lá no fundo, lá, ó. Ali são feitos cultos nos tempos de retiro. E eu acredito que nos cultos aqui da chácara é feito ali também. É um espaço bem grande aqui, um lugar muito tri. E do lado daquele galpão temos o açude. Vamos ver se vou conseguir mostrar aqui. Estamos chegando ali já. Tá tremendo porque eu tô descendo, né? Aqui, ó, aquele açude ali, a galera se banha. Cachorrinho. Hoje é uma quarta-feira e a galera tá, o pessoal que tá aqui tá todos se deslocaram para as igrejas, né? Ali o açude. E se vai lá no fundo tem uma cachoeira. Então aqui é o Instituto Bíblico Hebron. Você que é de outro estado e gostaria de pegar alguma informação, entra no Google aí e bota Instituto Bíblico Hebron, que tu vai ficar sabendo o telefone, como funciona aqui. Galera, esse foi um pouco da minha semana, né? Foi um pouquinho só da semana. A semana foi bastante tensa, bastante trabalho eu tive. Mas eu quero começar a falar sobre questões levantadas aí pela galera, né? Questões assim que eu não comentei nada até agora, eu tenho apenas observado o que o pessoal fala. E eu quero te falar uma coisa, galera. Quando a gente comenta algum assunto sem conhecimento de causa, a gente corre um grande risco de cometer um erro, né? Que é mentira. E quando tu faz uma mentira a respeito de alguma pessoa ou de alguma situação, tu está cometendo uma calúnia. Eu quero começar a falar então e comentar a respeito de coisas que as pessoas têm falado sem conhecimento de causa. Sabe, no vídeo anterior eu deixei bastante claro, e tem uma coisa, a gente só escuta o que a gente quer ouvir e a gente só entende o que a gente quer entender. No vídeo passado, quando eu expliquei o porquê que a Tati não estava junto, né? Uma das situações que eu coloquei para a Tati do nosso canal é que nós seríamos sempre transparentes. Eu não poderia simplesmente começar a colocar vídeo sem ela, sem dar uma satisfação e explicar o porquê que ela não estava aqui. E eu também não ia mentir uma situação dizendo que nós estaríamos juntos, estaríamos bem, quando nós não estávamos juntos e nem estávamos bem. A primeira coisa que eu quero colocar aqui, cara, quando eu falo assim que de comum acordo eu e a Tati decidimos nos separar, quer dizer o quê? Se tu não sabe o que é comum acordo, eu vou te explicar. Comum acordo é quando duas ou mais pessoas concordam a respeito de um determinado assunto, ou de uma determinada situação, ou de uma determinada ação que vão fazer. Quando eu falei que eu e ela, de comum acordo, nós resolvemos nos separar, quer dizer que eu e ela decidimos nos afastar. Eu não me afastei dela. Essa é a primeira questão. A segunda questão é a seguinte. Eu e a Tati, cara, as pessoas têm tratado nas mensagens que eu tenho lido como se eu e a Tati fôssemos um casal casado, e nós não somos casados. Eu não abandonei a Tati não me abandonou e nós não éramos casados, nós éramos namorados. Cara, qual é a situação, quando que tu vê que um relacionamento de namoro tem uma obrigação de casar? Eu coloquei questões sobre o casamento. Eu vou te contar uma história, cara, que é muito pessoal minha, que eu não precisava estar contando. Só que eu decidi botar minha cara a tapa para as pessoas saberem quem eu sou, para as pessoas entenderem um pouco da minha vida, da nossa situação. Em 2010, eu perdi a minha esposa. Só que a minha esposa, nós éramos casados legalmente, nós estávamos separados já há algum tempo. A Kátia, que foi a minha esposa, a mãe dos meus filhos, em 2002 ela decidiu se separar de mim. Por quê? Porque questões dela, né? Situações que talvez eu entristecesse ela, situações que ela não concordava, assim como ela tinha situações que também eu não concordava. Mas ela decidiu se separar de mim. E a Kátia, quando ela se separou de mim, logo depois ela teve um novo relacionamento. E esse novo relacionamento causou para a vida dela um HIV. A Kátia veio morrer em 2010 de HIV em função de algo que o antigo namorado dela e atual companheiro dela tinha passado para ela. Durante muitos anos, cara, eu me senti culpado. Eu me senti o principal culpado daquilo. Porque eu não consegui
segurar um casamento, e a pessoa que era minha esposa, ela veio morrer de uma situação que, se eu tivesse ficado com ela, se eu tivesse tido uma postura diferente, talvez ela não tivesse morrido disso. E eu, durante muitos anos, eu me senti culpado disso. Isso gerou no meu coração uma tristeza muito grande, que tu não faz ideia. E também não quero passar aqui a ideia, mas gerou no meu coração um sentimento de culpa muito grande. Em função disso, como eu falei no vídeo anterior, causou uma aversão a casamento, não a casamento no geral, mas o casamento para a minha vida. Eu não queria mais fazer ninguém sofrer, eu não queria mais entrar num novo relacionamento e frustrar a pessoa e gerar de novo uma situação onde eu fosse me sentir culpado. E um irmão comentou alguma coisa assim: poxa, mas isso não aconteceu, tu não acordou de um dia para o outro e falou que não queria mais casar. Tudo que eu e a Tati vivemos nos vídeos, cara, foram real. Só que, como uma pessoa normal e casais normais, nós tínhamos momentos bons que a gente passava nos vídeos. Aquilo ali é o que nós estávamos vivendo. Só que nós tínhamos situações na nossa vida de luta, de discussão, de briga, porque nós éramos normais, nós somos normais. Só que isso não tem o porquê nós passar. Eu e a Tati, nós não estávamos felizes. E a primeira coisa que eu falei para a Tati, quando eu conheci a Tati, eu expliquei a minha situação para ela, que eu tinha ao casamento. Eu falava para ela, assim como eu falei para uma outra namorada que eu tive há uns anos atrás, que eu não queria casar, eu não pretendia casar. Eu conheci a Tati há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, e eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Eu fiquei 1 ano afastado de Deus, afastado das coisas que eu faço, que é evangelismo. E a Tati me conheceu nessa situação. E eu coloquei para ela desde a primeira semana: Tati, eu não quero casar, eu não pretendo casar. Ela sempre soube da minha situação. Só que em determinado momento, amado, eu voltei para o Senhor de novo. Eu me voltei para as coisas de Deus. E fiquei disposto a colocar meu coração diante de Deus para que Ele transformasse. E eu e a Tati tentamos então, falei assim: cara, vamos tentar Deus agir na nossa vida para que Deus transforme meu coração e eu consiga se casar contigo, se for o caso. E durante todo esse tempo a Tati conhecia o meu coração e sabia que nós estávamos tentando que Deus mudasse isso no meu coração. Cara, não tem como eu te descrever o que eu sinto, porque tu não passou por isso. Eu passei por isso, sabe? E só sente quem apanha, quem bate não sente, cara. E nesse tempo que eu tive com a Tati, nós tentamos. Só que por situações minhas, que são pessoais de um casal, fizeram com que ela se entristecesse, fizeram com que ela não estivesse feliz comigo, assim como eu também. A Tati é uma mulher, cara, que tem muitas virtudes. A Tati é uma mulher de Deus, eu sou um cara de Deus também. Só que nós somos falhos, nós temos situações na nossa vida que entristecem outras pessoas. De tudo que eu li, o que mais me deixou triste foi o que alguém comentou, que se decepcionou comigo porque via em mim e nela um casal perfeito. E, cara, eu quero te falar, não baseia sobre a minha vida e sobre a vida da Tati. Te baseia na vida do Senhor. Eu estou falando isso aqui, eu estou expondo tudo isso que é para você entender algumas situações. Outra questão que foi colocada a respeito da Kombi, cara. Quando eu e a Tati decidimos nos afastar, eu cheguei para a Tati e falei: Tati, fica com a Kombi. Sabe, eu e ela investimos uma grana muito grande aqui. E esse foi o grande erro nosso, porque a Kombi é um projeto meu. A Tati entrou num projeto meu, eu não entrei num projeto dela. Só que mesmo assim eu ofereci para ela ficar com a Kombi, ela me parcelar um valor baixo por mês para que ela pudesse ficar com a Kombi. E a Tati entendeu, cara, que essa Kombi não é um projeto dela, era um projeto meu. Então eu fiz um empréstimo, eu dei uma entrada para ela e vou pagar por mês uma parcela que nós combinamos. Sabe? Então não foi uma situação que eu me aproveitei para ficar com a Kombi. Sabe? Então quando tu comenta alguma coisa que tu não sabe, cara, tu comete uma injustiça. Por isso que eu te falo, meu vídeo vai estar aberto para as pessoas comentar e tu vai poder comentar o que tu quiser. Eu tenho muita transparência na minha vida. Eu reconheço, só deixa eu passar um ônibus aqui, eu estou num posto de gasolina, eu reconheço todas as minhas limitações, amado. E eu sou um cara imperfeito. E o que me faz estar caminhando com o Senhor e tentar fazer alguma coisa na obra de Deus é saber que eu preciso dele. Eu preciso que ele me trate todos os dias. Eu não comecei a fazer evangelismo agora, eu comecei a fazer evangelismo em 2009, antes mesmo de conhecer a Tati. Cara, eu quero pedir perdão para as pessoas que talvez eu tenha entristecido. Quero pedir talvez perdão para a Tati, se eu entristeci ela, e com certeza eu entristeci. Só que nunca omiti nada dela. Ela sempre soube de toda a minha situação. Sabe, pessoas abandonaram o canal. Cara, eu entendo. Se tu não tá feliz, se essas coisas que nós estamos postando e que eu vou estar postando não te deixam alegre, cara, abandona o canal. Só que sabe de uma coisa, cara, eu não sou perfeito. Mas eu tento fazer as coisas certas.
E muitas vezes tentar fazer as coisas certas traz para ti um peso e traz para ti uma situação que tu tem que encarar de frente. E é o que eu estou fazendo. A Tati pediu para apagar os vídeos que ela está. Eu vou ter que fazer isso, cara. Eu não queria fazer, porque aquilo ali foi uma história que a gente viveu. E eu tenho certeza que se amanhã depois nós voltarmos, as mesmas pessoas que me acusaram, as mesmas pessoas que falaram um monte de coisa, vão ainda me acusar e vão nos acusar, talvez por nós estarmos juntos. Glória a Deus, cara, pelos homens e mulheres de Deus que oraram e que me mandaram mensagem e falando, cara, eu consigo entender um pouco da situação. Por mais que seja difícil, se tu não conhece a palavra de Deus, tu não vai entender as coisas que eu estou te falando, cara. Porque as coisas que eu estou te falando são coisas espirituais. Quando eu falo de me afastar de uma situação de pecado, não sendo casado, tu que não conhece a palavra, para ti isso vai ser uma loucura. Mas, cara, para Deus não é. E eu e a Tati, eu vou te repetir, nós não éramos casados. Nós éramos um casal de namorados que estava tentando ter uma vida em comum. E que não deu. Mas não quer dizer que lá adiante talvez a gente não volte. Eu não sei te dizer o que vai acontecer. Eu estou botando todas essas questões aqui, cara, que é para te entender um pouco. De tudo que acontece, tudo que aconteceu. E saiba de uma coisa, cara, Deus, ele é perfeito. Não é porque eu sou uma pessoa imperfeita. Se tu te tirar a base das coisas de Deus pelo que eu sou, tu vai te frustrar, porque nós somos falhos. Sabe, eu me senti como aquela mulher, cara, que foi levada diante de Jesus Cristo, que foi pega em adultério, e a lei de Moisés dizia que aquela situação a pessoa devia ser morta a pedradas. E as pessoas levam essa mulher diante de Deus, diante de Jesus e falou, Senhor, a lei diz isso, e o que tu fala? Cara, o que Jesus fez? Jesus falou assim, aquele que não tiver pecado, aquele que tiver sem nenhum erro, que jogue a primeira pedra. E um a um as pessoas foram se afastando, porque todos nós somos falhos, todos nós temos erros, todos nós temos pecados. E Jesus falou para ela, cadê os seus acusadores? Nenhum mais estava ali. A única pessoa que poderia acusar ela era Jesus Cristo, ele tinha todo o poder. E ele foi o único homem que não errou e não pecou, cara. E Jesus falou para ela, eu não te condeno, cara, vai e não peque mais. Amados, que Deus abençoe a tua semana. Eu vou continuar postando vídeos. Você pode continuar comentando, você tem a liberdade de comentar. Eu não vou comentar as coisas que eu acho que eu não devo comentar e nem estou comentando muitas outras coisas. Eu não passei o contato da Tati como me pediram também, porque isso é uma questão pessoal dela. Ela lê as mensagens, se ela quisesse te dar o telefone, ela te daria o telefone, eu não vou dar. Mas tu pode seguir o Instagram dela, que é... O meu Instagram é Clayton Fonte. E se tu quiser, eu vou deixar na descrição aqui o Instagram dela também. Que Deus abençoe a tua vida. Que não, cara, eu vou te falar de novo, não desanima. Não desanima, porque a vida não é fácil, cara. Isso aqui é vida real. Embora eu tente mostrar imagens bonitas para vocês, isso aqui é a vida real. A vida real tem coisas boas e tem coisas ruins. Hoje, no momento, eu e a Tati estamos passando por um momento difícil. Mas isso é vida real. E eu vou ser sempre transparente contigo. Grande abraço, tamo junto. Comente, deixe teu like, deixe teu dislike, eu vou respeitar sempre a tua opinião. E que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo. É nóis!